Pronto. Então, vamos lá. Presença e distância, né? São conceitos antagônicos. Educação à distância e educação presencial se opõem. Qual seria a diferença real, né? O que está no cerne da diferença dessas duas modalidades, né, de ensino-aprendizagem? Seria só uma questão física, né? É isso que de fato vai diferenciar? A questão do uso dos meios, porque na educação à distância nós estamos fazendo uso, né, de uma mediação por meio de recursos tecnológicos, e com relação às finalidades educacionais, né, o que de fato está no cerne aí de qualquer processo educativo, que são os fins educacionais. Há uma oposição, há uma, enfim, uma divergência nessas duas modalidades. É possível falar de presença na educação à distância? E em relação à educação presencial, modalidade presencial, né? A ausência, o fato de estarmos presentes fisicamente, já nos garante, né, uma presença pedagógica? Ou pode haver ausência mesmo diante da presença física? São algumas questões que eu estou levantando para a gente ir aquecendo e, né, o nosso diálogo e também provocando um pouco a reflexão de vocês. Bom, as novidades da educação à distância viriam substituir os fins educacionais ou apenas realizá-los de uma maneira mais inteira, mais plena? Nós estamos falando de uma nova modalidade de ensino-aprendizagem ou apenas nós estamos adaptando antigos formatos a recursos instrumentais pós-modernos? Quando a gente está falando de educação à distância, nós estamos falando de pegar, transpor a sala de aula tradicional, presencial, para dentro dos meios tecnológicos, é disso que a gente trata quando fala de educação à distância. Eu observo que há muita confusão, né? Há muitos conflitos aí, muitas compreensões equivocadas, e muitas vezes pouco aprofundamento nos próprios conceitos, e acaba gerando todo um ruído, né? E muitas vezes você está falando de ensino remoto, misturando com a educação à distância. O que a gente vai tratar hoje é, de fato, de um processo de educação à distância, e um processo como eu aprendi lá na UnaSUS, com a professora Ana e com toda aquela equipe maravilhosa, né? Então, é disso que a gente está falando. Bom, vamos mergulhar um pouquinho, aprofundar um pouco essa questão de presença e distância, né? Esses dois conceitos. Então, presença, que vem do latim, né, presentia, significa comparecimento, existência, participação, influência. É quando, mesmo não conseguindo ver, ou não conseguindo sentir, não conseguindo, enfim, ter materialmente alguém ou alguma coisa, eu consigo sentir sua presença, né? Isso seria presença. E distância? Distância, também do latim, né, com esse prefixo dis, remete à separação, a apartamento, estar e estar. Então, está apartado, está separado, né? E está muito focado na questão física, né? Quão separado dois pontos físicos estão. É uma medida de separação entre extremos. Bom, qual é o antônimo de presença? Quando vocês pensam no antônimo de presença, vocês pensam em qual palavra? Então, apareceu aí a distância, né? E aí que eu queria fazer uma separação bem importante. Na verdade, distância não é antônimo de presença. Distância é antônimo de proximidade. O antônimo de presença é ausência. Então, é possível falar, né, de educação à distância ou de presença na educação à distância? Sim, é possível falar. O fato de nós estarmos fisicamente longe, né, distante do aluno, não nos coloca numa situação de ausência. Então, é educação à distância, não é educação ausente, né? Da mesma forma que o fato de estarmos fisicamente próximos em uma sala de aula presencial não garante que nós teremos presença pedagógica.
né? Muitas vezes nós estamos, como se diz, né, de corpo presente, mas estamos completamente ausentes do ponto de vista da qualidade desse tempo, né, e dessa convivência. E aí a questão que se coloca é isso: é possível ensinar e aprender na ausência? É viável falar disso, né? Seja em qualquer modalidade, em qualquer faixa etária, ensinar e aprender, né? Esse binômio, esse processo de ensino-aprendizagem, ele pressupõe, né, inexoravelmente, uma presença e uma presença de qualidade. E é disso que a gente vai tratar quando fala de presença pedagógica na educação à distância. Nós vivemos esse momento, e agora com a pandemia, né, isso ficou ainda mais evidente para algumas pessoas que ainda conseguiam, de alguma forma, viver, né, um pouco mais distante da tecnologia ou usando menos esses recursos de mediação, viram que, de fato, não temos mais como fugir disso. Então, a gente vive essa cultura da mobilidade, né, da presença mediada, da telepresença, e até mesmo alguns autores falam de ubiquidade, seria essa capacidade de estar em diversos lugares ao mesmo tempo, né, quase que uma qualidade divina, né, de ser onipresente. E Santella aí nos traz um pouco uma definição que vai nesse sentido, né? Vivemos em um contexto no qual presença e distância intercambiam-se, sobrepõem-se em um mesmo espaço, gerando a vivência da ubiquidade. Estar lá de onde se chama, estar aqui de onde sou chamado ao mesmo tempo. Isso também traz um risco, traz muitas possibilidades, mas também traz algumas limitações e alguns riscos, que é essa questão de estarmos em muitos lugares ao mesmo tempo e não estarmos em nenhum deles, né? Porque você acaba não conseguindo, agora com o home office, né, nós estamos em casa, nós estamos com a família, nós estamos com os filhos, nós estamos no trabalho, às vezes estamos assistindo uma live em paralelo, então você começa a estar em muitos lugares, né, mas de presença mesmo, de qualidade, tempo de qualidade, você acaba não estando em nenhum, né? Não conseguindo fazer em nenhum. Então, esse é um risco. E na questão da educação, esse é um risco muito importante, porque não existe, como eu já falei, possibilidade de um ato educativo se concretizar sem uma presença, né? Sem a presença dos seus atores. Bom, e estar presente do ponto de vista pedagógico exige o quê? Né? Exige esse tempo atento e de qualidade, já falamos, exige conhecer com quem eu estou, né? Então, preciso conhecer meus alunos. Para quem esse processo está sendo preparado, né? Eu vou tratar com quem? E aí, muitas vezes, vem uma primeira distorção, mas na educação à distância não é possível, porque eu não vou conhecer cada aluno individualmente, porque eu não consigo, uma vez que são muitos alunos nas turmas, e aí a gente contrapõe isso dizendo, não, é possível sim. Talvez eu não consiga conhecer individualmente na profundidade, aluno por aluno, e mesmo no presencial, muitas vezes, nós não conseguimos isso, né? Então, essa não é uma questão propriamente da modalidade, mas é uma questão, enfim, de outros fatores que superlotação de salas e questões que vão um pouco interferindo aí no processo de ensino-aprendizagem, mas se eu não consigo conhecer um a um individualmente, como seria, né, de uma forma talvez até cada vez um pouco mais utópica, com a profundidade que a gente precisa, e para isso nós teríamos que, de fato, ter poucos alunos, mas nós conseguimos sim buscar conhecer esses alunos, ainda que seja pela coletividade. Então, que grupo é esse? Qual é a faixa etária com quem eu estou trabalhando? É um curso na área da saúde? Quem são esses profissionais que estão nesse curso? Qual a faixa etária? Qual a experiência prévia que eles têm com a educação à distância? Quais são os interesses? Enfim, se é uma graduação, então a mesma coisa. Quem são esses alunos? Qual a procedência? Então, é possível sim, por exemplo, uma ferramenta prática seria
colocar um questionário socioeconômico no início, na matrícula, e a partir daí fazer as estatísticas, entender, né, e dar rosto e qualificar essa relação e o conhecimento dessas pessoas, né? A outra questão é a intencionalidade pedagógica. Então, nós precisamos, todos que estamos envolvidos no processo de educação à distância, e aí eu vou falar da educação à distância porque é o nosso tema, mas tudo que se aplica a uma modalidade, né, aplica-se a outra. Eu preciso saber onde eu quero chegar. Ninguém entra num carro e sai andando a esmo para chegar em lugar nenhum, né? Eu preciso entender começo, meio e fim, quais são os objetivos educacionais, onde queremos chegar, que tipo de egresso, que competências, habilidades e atitudes eu quero que ao final desse processo tenham sido desenvolvidas. E aí, já fazendo uma conexão com o próximo item, isso tem total conexão com o planejamento didático, né? Então, eu preciso ter um planejamento detalhado que vai funcionar como o mapa da mina, né? Como o meu GPS dentro desse processo. E, por fim, ter interação e mediação da aprendizagem real e de qualidade. Então, não é simplesmente a minha amiga e minha orientadora, a professora Ana Emília, sempre usa essa expressão que todo mundo que já trabalhou com ela absorve, que é essa coisa de ter um PDF pendurado dentro de um ambiente virtual de aprendizagem e achar que você está fazendo educação à distância. Do mesmo jeito que se eu chegar na presencial, né, na sala de aula presencial, e entregar texto para os alunos, ir embora e voltar daqui a 15 dias, eu também não estou fazendo um trabalho de qualidade e nem com a presença que é esperada, né? Então, o problema real, afinal, não é a modalidade de ensino, mas é a ausência dessa interação e do cuidado com o processo de ensino-aprendizagem. Isso pode acontecer, né, em qualquer situação. E aí esse cuidado com o processo passa pela compreensão do que é, né? O que é ensinar e aprender. E isso não é uma matéria que possa ficar só subscrita aos pedagogos que estão envolvidos no processo de educação à distância. Todas as equipes envolvidas precisam entender isso tecnicamente, porque isso está no coração do nosso trabalho, né? Então, eu preciso que a TI, que o design, que todo mundo entenda que as áreas técnicas, que os autores de conteúdos entendam como se dá minimamente, né, compreendam o processo de ensino-aprendizagem, para que todos nós possamos estar aí na mesma página. Então, vou passar muito rapidamente, de maneira, né, por conta do nosso tempo, muito superficial, mas eu não poderia deixar de tocar nisso. Então, o processo de ensino-aprendizagem, ele está baseado aí nesse tripé. Então, todo o processo de ensinar e aprender pressupõe a existência de sujeitos aprendizes, seja o professor, seja o aluno, seja o tutor, né? Enfim, são sujeitos de aprendizagem, objetos de conhecimento, que são os conteúdos que a gente quer trabalhar, né? Conteúdos, procedimentos, atitudes, e o contexto em que esse encontro se dá. Isso também é muito importante, né? Aprender, então, resulta do encontro desses três elementos aí, né? Os sujeitos e os objetos de conhecimento num dado contexto. E o contexto faz diferença, sim, porque, e no caso da educação à distância, a gente precisa estar pensando nisso, porque, como eu falei, preparar uma aula ou um recurso para trabalhar numa sala de aula presencial com 20 alunos, não é a mesma coisa de preparar essa mesma aula para 100 alunos, ou colocá-la na educação à distância, ou trabalhá-la num sistema híbrido, onde eu tenho parte à distância, parte presencial. Preciso entender qual é o contexto, né, e quem são os sujeitos e qual a natureza dos objetos de conhecimento. A didática nos ensina que aprender é exatamente essa passagem que os sujeitos fazem de um estágio de menor conhecimento para um estágio de maior conhecimento sobre algo ou alguém. E aí eu trouxe essa imagem do labirinto, aí daquele joguinho de criança, né? Adultos também gostam de levar
o bonequinho aqui até os doces. Então, esse é um pouco o trabalho que nós fazemos. Construir essa ponte entre o sujeito de aprendizagem e o objeto de conhecimento é o nosso trabalho, né? Aqui que devemos nos centrar. E tudo que a gente faz tem que ser no sentido de favorecer esse encontro. Então, não, eu vou usar esse recurso e não aquele, não porque se é mais bonito, ou é mais fácil, ou é mais rápido, ou eu achei mais bacana, mas porque esse recurso é o recurso que favorece a chegada mais rápida, né, do sujeito aprendiz aos objetos de conhecimento. Nem sempre mais, não só mais rápida, muitas vezes mais rápida, mais eficaz, mais prazerosa também, porque é importante resgatar o prazer de aprender e de conhecer. Então, uma outra coisa importante da gente pensar é que não existe um único caminho para fazer esse encontro, né? Então, não existe um único caminho para fazer essa trilha. E a gente pode agrupar os muitos caminhos que existem em pelo menos 3 blocos. Então, eu trouxe aqui bem sintético mesmo, e quem tiver interesse, é só buscar, tem uma vasta literatura sobre concepção de aprendizagem, mas, de modo geral, a gente poderia dizer que todas as metodologias ou todas as formas de ensinar e aprender, elas estão circunscritas aí nesses 3 grandes blocos. Uma primeira concepção que foca muito no objeto, né, primado do objeto. Então, a parte da ideia de que todos nós nascemos como página em branco, como tábula rasa, onde tudo que nós vamos aprender e viver será inscrito a partir do meio. Então, uma ideia de uma aprendizagem muito de fora para dentro, muito mecânica. Se eu trabalho nessa linha, eu vou focar muito em memorização, em repetição, em exercícios incontáveis, porque eu tenho sempre a ideia de que é de fora para dentro que esse processo vai acontecer. Uma outra corrente se opõe radicalmente a isso e diz, não, de jeito nenhum, as pessoas já nascem, né, com uma capacidade inata para a aprendizagem. E, portanto, o processo de ensino-aprendizagem tem que primar pelo sujeito. Tudo parte do sujeito, o sujeito tem que estar no centro, e, de certa forma, ele já traz todas as competências. O papel do processo de ensino-aprendizagem é só um pouco criar situações para que isso aflore. E um terceiro bloco, que é o que eu acredito e adoto, dá um passinho além desses outros 2 e fala, olha, nem é uma coisa ou a outra. As duas coisas, né, estão juntas, e, na verdade, o que faz a aprendizagem ocorrer, né, essa mágica, essa coisa linda que é para quem já teve a oportunidade como professor de ver uma criança que, de repente, né, tem um insight, começa e descobre como é que as letras se juntam e você agora está conseguindo ler uma palavra, ler um texto. Então, essa beleza que é, nós também, todos os dias, aprender é uma coisa linda e é uma coisa que deveria ser muito prazerosa para todos, né? Está na base da constituição do ser humano, nos diferencia dos demais, das outras espécies, inclusive. Então, o construtivismo, ele vem dizer, ou o interacionismo, vem dizer assim, olha, na verdade, não existe um primado, não é o objeto ou o sujeito, é a relação entre sujeito, objeto e ambiente, é dessa relação que surge a aprendizagem. Então, se eu adoto esta linha, eu vou focar muito em atividades, trazendo aqui para a vida prática, né? Eu vou propor atividades onde o aluno tenha que fazer análise, onde ele tenha que traçar, andar por caminhos, né, por sequências didáticas que levem à testagem de hipóteses, né, a levantar a hipótese, testar as etapas lá do método científico também. Então, é essa ideia de que a aprendizagem é alguma coisa que eu vou construindo na relação com o objeto e com o meio. Então, isso só um parêntese para a gente situar um pouco, né, do que a gente está falando. Assim, aprender resulta dessas sucessivas interações do sujeito com os objetos de conhecimento. Essa é uma
uma citação do professor Vasco Moreto, ele diz que todo conhecimento é uma construção que o sujeito faz a partir das interações com o mundo físico e social de seu contexto. Então, nós aprendemos no contexto. Para aprender a ler e escrever, eu preciso, desde pequeno, estar num ambiente alfabetizador. Se eu não tenho contato nenhum com a língua escrita, como que eu vou desenvolver? Né? Isso não é uma coisa inata que eu trago, mágica, e aí essa questão do inatismo ela é perigosa, porque se eu acredito que a aprendizagem é uma capacidade inata, então eu também acredito que algumas pessoas têm essa capacidade e outras não, é uma herança genética, isso é muito perigoso, e muitas vezes fundamenta discursos perigosos como esse de meritocracia, né? Então, assim, as pessoas que não chegam lá é porque elas não têm essa capacidade, esse brilhantismo. Não, todos nós temos a capacidade. De fato, nascemos com muitas capacidades. A questão é quais são as vivências de contexto que eu vou tendo e que vão favorecer ou desfavorecer, né, o meu desenvolvimento. Então, é importante pensar que esse processo, ele não é um processo espontâneo, né? Não é uma coisa que está dada assim, por si, per si, né? Ele é um processo que carece de uma mediação. E é bem aí que entra o nosso trabalho. Porque vamos combinar que se fosse simplesmente para disponibilizar um vídeo ou colocar um texto, um PDF, que seja... Hoje em dia, gente, os alunos não precisam mais da gente para isso. Você entra no YouTube, você tem acesso a vídeos que te ensinam a fazer absolutamente tudo, tudo. Você tem todas as bibliotecas e os acervos de conteúdo, de literatura, de artigos, de livros, disponibilizados hoje na internet a um clique do dedo de cada pessoa. Então, nós não temos mais sentido de existir, não precisa da educação? Claro que precisa. O papel do professor é exatamente fazer essa mediação. Uma coisa é eu ter acesso a objetos de conhecimento, a fontes, outra coisa é eu conseguir compreender, refletir, elaborar isso, fazer transposição para a minha vida diária. É bem aqui que entra o nosso trabalho. Quais seriam? Então, nesse sentido, na educação à distância, por exemplo, a tutoria e os objetos de aprendizagem são esses elementos de mediação tão importantes. Não é só deixar lá, né, para o aluno de qualquer jeito, mas é trazer, né, fazer essa mediação e auxiliá-lo nessa ponte, né, que a didática nos possibilita entre sujeito e objeto de conhecimento. E aí você pode falar, e os cursos autoinstrucionais? Os cursos autoinstrucionais têm suas próprias dinâmicas de mediação. Então, por exemplo, os feedbacks bem elaborados, no momento certo, são elementos de mediação. Embora eu não esteja ali, naquele momento, interagindo, mais tete a tete, vamos dizer assim, né, com o tutor, por exemplo, o objeto de aprendizagem, os cursos autoinstrucionais, eles requerem ainda muito mais desvelo e preparação do que os com tutoria, porque os objetos de aprendizagem, os ambientes virtuais de aprendizagem, eles precisam de falar por si só, né, de dar conta dessa mediação por si só. É mais difícil, mas é possível quando bem feito, né? Bom, então, nesse sentido, um bom mediador, ele traça um roteiro detalhado sobre o caminho que ele quer percorrer, né? Precisa ter muito claro qual é a sequência didática, propõe essas ações diversificadas para chegar lá, sempre partindo dos conhecimentos prévios dos alunos. Então, eu estou começando um processo com quem? Preciso conhecer o grupo de alunos. E qual é o caminho que a gente vai fazer para isso, né? O que eles já sabem? Então, partindo do zero, estamos falando com um grupo que já tem, né, uma certa experiência no tema, então isso precisa estar lá no planejamento e estar o tempo inteiro sendo revisitado. Investigo o inesperado e o inusitado, então as coisas vão acontecendo. Eu vou concluir compartilhando com vocês um dos eixos lá do meu trabalho do doutorado,
E, por exemplo, a evasão é alguma coisa que está acontecendo ali na nossa vista e muitas vezes a gente não está tomando nenhuma atitude, né, para sanar isso. Vou dar outro exemplo, a própria avaliação. Se eu entendo que a avaliação é elaborar uma prova, um questionário, enfim, qualquer atividade avaliativa, disponibilizar essa avaliação, corrigir, lançar nota, eu não fiz o uso educativo da avaliação, porque a principal coisa que era poder olhar para isso, entender, investigar o processo na aprendizagem, eu abri mão dele. Eu sempre falo que é como exame de laboratório. Então, eu fui lá, escolhi o sangue, fiz o exame, recebi o resultado que meu colesterol está alto, botei na gaveta e acabou. Então, para que adianta essa informação? Se eu trazendo aqui para a educação, então, se eu fiz uma avaliação com um grupo de alunos, eu apurei resultados, eu preciso refletir sobre isso. Vou dar só 2 exemplos. Qual foi a média, a nota média dessa turma? Quando eu somo todas as notas, divido pelo número de alunos, como é que nós estamos? Isso pode ser um indicador que me ajuda a refletir. Outra coisa, faz uma estatística rápida. Das questões, eu apliquei 5 questões. Qual foi a que teve mais erro, né? Que as pessoas menos acertaram? Isso me traz uma mensagem. Será que foi mal elaborada a consigna da avaliação, a pergunta? Os alunos não entenderam? Ou ali tem um indicador de que a gente precisa voltar nesse conteúdo porque não ficou bem assimilado? Então, isso tudo a gente precisa ir pensando e constantemente ressignificando o roteiro inicial, né? Naquela lógica do PDCA, né? Então, eu planejo, aplico, avalio e, a partir das reflexões que a avaliação me traz, eu volto para o início do processo e ressignifico o roteiro. Essa é uma frase da professora Jussara Hoffmann, que é uma autora bem importante aí na área da avaliação da aprendizagem, e ela escreveu um livro lindo que chama As Setas do Caminho, que foi fruto das reflexões que ela foi fazendo durante o caminho de Santiago de Compostela, que ela trilhou como peregrina, né? E ela diz assim, que nesse caminho ela encontrou vários tipos de guias, guias pagos, guias voluntários, alguns que só davam dicas, e ela falou, os melhores foram aqueles que percorreram comigo, que foram junto comigo, enfrentaram as mesmas dificuldades, e sempre me provocavam a andar, não desistir. Então, essa acho que é uma boa imagem do que é um bom mediador. Não é fazer pelo aluno, nem é deixá-lo à própria sorte, mas é trilhar o caminho com ele. Bom, essa ideia de pedagogia da presença, ou presença pedagógica, é um conceito que foi forjado pelo professor Antônio Carlos Gomes da Costa, um mineiro, falecido em 2011, se eu não me engano, que escreveu algumas obras nesse sentido, trabalhou muito na educação de adolescentes e jovens em conflito com a lei, né, um público bem desafiador, e ele diz muito claramente sobre essa questão da presença. No final, o que importa mesmo num processo, e eu acho que nem é só num processo educativo, é em tudo na vida, né, é você estar presente, é você de fato se comprometer com aquilo que está fazendo. E aí ele diz assim, o método da pedagogia da presença é muito simples. O educador tem que se educar para escutar e para observar o conjunto dos acontecimentos reais que transcorrem ali na nossa frente. Então, é se implicar, porque muitas vezes a gente olha e faz que não vê, né? Então, é de fato se implicar com o que está acontecendo. Se responsabilizar, né, pelo resultado daquilo, porque, afinal de contas, nossa profissão é uma profissão de uma dimensão social, né, de uma importância social muito grande. Então, se eu não estou muito aí, se eu vou só empurrando com a barriga e fazendo de qualquer jeito, as consequências elas vêm, e elas vêm como a gente tem visto, né, muitas vezes, com atos absurdos, com violência, com tudo que a gente, racismo, tudo isso daí tem também fundamento e base lá na educação. O que a gente tem feito para mudar? Qual é o nosso pedaço, né, na construção dos comportamentos e das atitudes e da vida dos nossos alunos? Essas pessoas passaram por nós. E por que ficaram assim, né? Qual é
a nossa responsabilidade sobre isso, tanto do ponto de vista de atitude, como também do ponto de vista mesmo de competência técnica. Tantos profissionais que a gente se depara e pensa, meu Deus, como pode? E aí, essas pessoas passaram pelo processo de ensino-aprendizagem, pelos diferentes níveis de ensino, e o que aconteceu, né, nesse processo? Bom, para garantir, então, essa presença pedagógica na educação à distância, eu trago os 3 pilares lá que o professor Antônio Carlos Gomes da Costa levanta. A abertura para o outro e para o processo. Então, eu preciso, de fato, estar disposto a entender quem é o outro, com quem estou me relacionando e como que esse processo, mergulhar nesse processo, como que ele acontece, e não achar que simplesmente porque eu tenho um conteúdo técnico, é um curso de formação na área médica, então, mas eu sou médico, sou um excelente médico, eu vou ser um excelente professor. Não necessariamente. E todos nós, como alunos, já nos deparamos com isso, com aquela sensação de você estar diante de um professor que sabe muito, que é um especialista na área dele, mas que não consegue compreender e, portanto, navegar bem no processo de ensino-aprendizagem. Depois, a reciprocidade, né? Então, é isso que torna vivo um ambiente de aprendizagem. E aí vem todos esses elementos, as interfaces que são criadas, o papel fundamental do design instrucional, e aqui eu quero mandar um alô para toda a equipe da Unasus UFMA que trabalha, e do DINT, que desenvolve, né, toda essa parte de design instrucional, que faz com maestria, e que isso faz muita diferença. Não é simplesmente para ficar bonitinho, coloridinho. Ali tem uma ciência por trás, tem todo um estudo para entender qual é a melhor maneira de apresentar e de trabalhar o conteúdo, né, de uma forma que fique atrativo para o aluno e que fique, sobretudo, inteligível. As ações de monitoramento dos alunos, eu vou falar um pouco mais disso, e os feedbacks que já citei. Isso são só alguns exemplos, né? Toda a parte também da tecnologia, também quero mandar, né, um abraço muito carinhoso para todas as equipes de tecnologia que trabalham com a educação à distância e que se dispõem a entender, né, que processo é esse que nós estamos fazendo. Uma instituição de educação à distância, ela não é uma fábrica de software, ela não enfim, um lançador de produtos, ela é parte de um processo de ensino-aprendizagem, ela precisa se abrir e entender, né, onde é que ela está. E, por fim, o compromisso, que, como já falamos, é o que, de fato, faz a diferença em qualquer coisa na vida. Tudo que você faz com engajamento, com trabalho, você faz de forma, com certeza, você faz a diferença. E o trabalho na educação à distância, ele, de fato, é muito árduo mesmo, gente. Eu sempre digo que uma instituição de educação à distância, ela tem no caso, vamos pegar aqui o exemplo da DINT, é uma outra universidade dentro da universidade, porque ali você tem a secretaria acadêmica, você tem produção de conteúdo, você tem que criar os objetos de aprendizagem, disponibilizar, gerenciar o AVA, fazer a avaliação, certificação, tudo tem, né, tá ali dentro e precisa ser dado conta. Eu trouxe aqui um fluxo que é da Unasus UFMA, é a minha escola e a minha referência. Então, isso aqui, para vocês terem uma ideia, é um fluxo de produção. E é um fluxo, eu quero chamar a atenção para 2 coisas. Uma aqui embaixo, nesses quadradinhos, as equipes, né? Então, você vê quantas equipes, quantos diferentes profissionais, com diferentes habilidades e competências, estão envolvidos para levar ao ar, né, para produzir um recurso educacional a ser disponibilizado no ambiente de aprendizagem, num ambiente virtual de aprendizagem. Se vocês olharem, ó, bem aqui, quando eu faço aqui na setinha, aparece aí? Bom, bem aqui nós estamos na elaboração do plano pedagógico. Antes disso, nós já tivemos 4 etapas para poder chegar aí. E aí eu não vou passar uma por uma, mas você vê, ó, validação pedagógica, validação técnica, são de fato muitas etapas, né, para poder chegar e aí disponibilizar e publicar um material. Então não é de qualquer jeito, nem feito, como se diz, sem nenhum compromisso. De fato, um trabalho sério, ele exige muito,
E é disso que a gente está falando quando a gente fala de educação à distância. É importante que a gente ressalte, divulgue isso, porque muitas vezes as pessoas já buscam a educação à distância nessa perspectiva de que vai ser mais rápido, vai ser mais fácil, eu nem preciso estar, né? Nem preciso estar presente. Isso não é verdade. Se isso acontece, é distorção, do mesmo jeito que acontece em outras modalidades. Acontecem distorções em todas as modalidades. Mas um trabalho sério é um trabalho que trilha esse caminho aqui. E é possível, e existe aqui do nosso lado, né? Para falar da Unasus UFMA, mas também posso citar a educação à distância da UEMA, do IFMA. Então, nós temos muitas boas experiências, toda a rede Unasus Brasil afora. Então, é possível fazer sim. Para finalizar, eu quero compartilhar com vocês um pedacinho aí do meu estudo do doutorado, onde nós fizemos uma avaliação de duas ferramentas desenvolvidas e aplicadas na Unasus UFMA. Sistema de monitoramento e o sistema de avaliação, ambos centrados no aluno para prevenção da evasão e melhoria contínua do processo de ensino-aprendizagem em saúde. Agradecer minhas orientadoras queridíssimas, que foram fundamentais para o amadurecimento dessa reflexão, professora doutora Alexandra e professora doutora Ana Emília. Bom, então, a gente já viu que ensinar e aprender é esse fenômeno complexo, multifacetado, e que tem que ter essa visão integrada, né? Essa visão sistêmica, holística, porque senão a gente fica parcelarizando e não dá certo. O processo de ensino-aprendizagem não dá para tratar ele fatiado. Eu preciso entender o todo, porque senão, de fato, eu me perco. Já falamos que a educação à distância agrega essa complexidade já inerente de qualquer ato educativo, novos desafios. Então, a questão das tecnologias, a adequação de linguagem, essa flexibilização espaço-tempo, e também exige uma autonomia muito grande do aluno, que muitas vezes a gente fica só dizendo, os alunos, eles não ficam, eles não fazem, eles não querem. Mas, assim, a autonomia é alguma coisa que a gente aprende, ensina e aprende, né? Se você pensar, o ser humano, ele nasce heterônomo, nós somos uma das espécies mais dependentes, né, do reino animal. E ser autônomo é uma aprendizagem. Então, muitas vezes eu quero cobrar lá no ensino, na educação superior, na pós-graduação, uma autonomia que o processo, as etapas todas não trabalharam nesse sentido. A educação foi trabalhada para dependência e não para autonomia. Então, essa é uma reflexão também que a gente precisa fazer. Um dos principais desafios aí da EAD é a questão da evasão, né? Então, a gente precisa entender, primeiro, duas coisas. Uma, que para um ato educativo se concretizar, eu preciso de acesso, então, que as pessoas possam chegar lá, mas eu preciso que elas permaneçam e que elas concluam com sucesso. Aí eu posso dizer que o trabalho foi realizado, né? Se elas saem no meio do caminho, a gente tem uma imensa frustração, né? Além de um problema socioeconômico muito sério, porque é muito recurso desperdiçado. Toda vez que alguém não conclui um processo, ele ocupou uma vaga, desperdiçou recurso, muitas vezes recurso público, mas não importa, público ou privado, é recurso. E o principal, a gente perdeu de ter alguém com aquelas competências ali desenvolvidas. É importante entender também que a evasão, na verdade, é só uma das moedas, uma das faces de um fenômeno que é o fracasso educacional. Então, repetência e evasão são sintomas desse fenômeno. E aí, muitas vezes, a evasão vem depois da repetência. Eu entro, começo, e aí eu vou perdendo as atividades, ficando sem nota, repetindo, isso me desestimula e eu vou embora. Tem um grupo que nem inicia, né? Que evade antes de iniciar, mas esse grupo, vamos dizer assim, o estrago, o dano é um pouco menor, porque a gente só perdeu a vaga, muitas vezes, e perdeu a oportunidade que essas pessoas trilhassem, mas quando elas começam e no meio do caminho elas vão embora, já tem todo um investimento ali, inclusive emocional, de quem está envolvido, né? De todos os atores, e que acaba gerando uma grande frustração. Então, quando a gente tenta entender um pouco e faz a revisão de literatura sobre as causas desse fracasso educacional,
por que isso acontece, a gente encontra aí 3 grandes blocos, né, de explicações, vamos dizer assim, onde os teóricos vão se agrupando. Primeiro é a ideia de que esse é um problema individual, então é o aluno que não tem capacidade, é ele que não conseguiu assimilar, é ele que não se dedica, é ele que não tem tempo. Um segundo bloco fala que tem a ver muito mais com as formas organizativas, é um problema da instituição, a forma como elabora os currículos, como da metodologia, enfim. E um terceiro vai falar que é um pouco mais do que isso, né? Tem a ver com todas as questões de contexto, no caso da educação à distância, por exemplo, infraestrutura de internet, a dificuldade de acesso, a dificuldade mesmo de alfabetização digital, de entender, né, como é que esse mundo todo funciona para as pessoas que são um pouco mais avessas à tecnologia. Então, seria um problema mais contextual. De todo modo, a partir dessa revisão de literatura, a gente identificou aí uma lacuna, que seria assim, ok, essas são os trabalhos, eles se organizam mais ou menos nesses 3 blocos, mas e o papel da equipe pedagógica, né, do monitoramento e da avaliação, qual seria? E aí enxergamos nessa lacuna a oportunidade de desenvolver a pesquisa. Então, essas foram algumas questões norteadoras, não vou passar por todas, mas em síntese seria como essas ferramentas de monitoramento e avaliação podem contribuir na gestão dos cursos, né? E se uma ação de resgate, né, uma ação proativa dos setores pedagógicos, poderia resultar, né, em uma melhor gestão e, portanto, contribuir no controle da evasão. O nosso objetivo, então, foi analisar essas ferramentas, a ferramenta MONSES, que é a que eu vou falar hoje, que foi o primeiro artigo que eu defendi, voltada para monitoramento, e a ferramenta SIGU, voltada para avaliação. O SIGU eu vou deixar para outra oportunidade por conta do tempo. Então, o nosso objetivo específico foi avaliar o uso dessa central de monitoramento MONSES como ferramenta de apoio pedagógico no controle da evasão de um curso à distância de pós-graduação lato sensu em saúde da família. Investigar a importância do monitoramento pedagógico no controle da evasão. Os 2 outros objetivos foram mais voltados para o SIGU, que é o sistema de avaliação. Então, esse artigo está publicado na revista Medical Education, quem tiver interesse em ter acesso na íntegra, é só dar um Google lá, Débora Baes, Medical Education, e você já encontra o artigo. Como eu já falei, esse foi o nosso objetivo, o projeto de pesquisa recebeu aprovação do Comitê de Ética do Hospital Universitário da UFMA, e foi um estudo exploratório, né, também com pesquisa documental bibliográfica e análise do banco de dados da UNASUS UFMA. Nós fizemos a avaliação do uso desse sistema em 2 cursos de educação à distância de especialização em saúde da família. Um que fez uso da ferramenta, a equipe pedagógica utilizou essa ferramenta, e o outro que não a utilizou. E o critério comparativo foi a evasão dos alunos nas 2 turmas. Então, nós tivemos aí uma amostra, né, as turmas de 2010 e 2011 desse curso. A 2011 utilizou a ferramenta e 2010 não. Nós tivemos também um pareamento das amostras para evitar qualquer viés, e aí chegamos a uma amostra pareada final de 222 alunos em cada turma. Bom, o que é essa ferramenta? É um sistema, né, que foi desenvolvido e está registrado no INPI, foi desenvolvido pela equipe multidisciplinar da UNASUS UFMA, com o olhado tecnológico, do pedagógico, e de todo mundo ali que estava envolvido, da gestão, que está envolvido com esse processo. E esse sistema, a partir dos dados das tabelas do Moodle, ele recupera essas informações e ele nos fornece subsídios para poder, como eu falei lá atrás, né, não ficar assistindo o processo acontecer, mas ter uma atitude mais proativa. Esse sistema foi premiado na Conferência de Tecnologia e Ciência de Bali, na Indonésia,
foi compartilhado com várias instituições que compõem a rede da UNASUS e também com o Instituto de Tecnologia da Nova Zelândia. Bom, qual é a premissa por trás de toda essa pesquisa? O Moodle, muitas vezes, ele me gera dados aqui, mas, de novo, o exame de sangue, né? Se eu conheço o dado e não faço nada com ele, eu não consigo avançar muito. A ideia é como que, a partir do MONSES, a gente consegue compreender melhor esses dados, essas informações, extrair quais são os padrões que estão se repetindo e aprofundar a compreensão, né, extraindo princípios de tudo isso daí. Esse é apenas um print de uma tela de como é que são os relatórios do MONSES. Esse aqui é de aprovação e reprovação, né, de uma turma. Aqui você vê à esquerda um relatório do Moodle e à direita já um relatório elaborado pela equipe pedagógica a partir dos dados do MONSES. Então, você vê que eu consigo, né, ter já um tratamento bem maior das informações, dos dados. Eu vou chamar a atenção para isso aqui, ó, nessa foto que foi tirada aqui, em determinado momento do curso, você tem que 33 alunos acessaram o ambiente, mas não fizeram atividade, e 27 nem acessaram esse módulo ainda. E aí, o que fazer com isso, né? Ficar de novo assistindo? Então, para dar sequência e aprofundamento nessa questão, a gente desenhou esse fluxo, que é um fluxo de resgate, né, de alunos. Eu vou sair aqui só um pouquinho para dar um zoomzinho aqui, para ver se a gente enxerga um pouco melhor. Aí, então também não vou passar por ele todo, mas você pode ver aqui, ó. Então, você tem uma atividade sistemática e da equipe pedagógica para dar conta disso daí. Os alunos não estão soltos no ambiente virtual, né? Então, após 3 dias de lançar um módulo, já faz essa análise e vê. Tem algum aluno com pendência? Se não, vamos continuar o monitoramento. Tem? Qual é uma primeira ação? Vamos fazer um contato via AVA ou e-mail, ou as duas coisas. Então, oi, tudo bem? O módulo foi lançado, eu vi que você ainda não entrou e tal. Foi respondido? Se sim, né, a gente vai relatar o problema, lançar nas planilhas e continuar. Né? Se não, eu vou para uma segunda ação. Então, agora eu vou fazer um contato telefônico ou WhatsApp. Foi respondido? Se não, eu vou para uma terceira ação. E assim a gente vai o tempo todo acompanhando, né, esse processo, de modo que o aluno perceba essa presença pedagógica, perceba que alguém está se implicando, né, com o processo dele e encontre esse apoio necessário para não desistir. Bom, qual foi o resultado que nós encontramos? Nós evidenciamos uma redução de 12,6% na evasão, comparando uma turma com a outra, e também, após a aplicação da regressão logística multivariada, a gente percebeu que a ferramenta permaneceu em associação com a redução da evasão. A presença de MONSES, ela incrementou em 74% as chances do estudante concluir o curso, né? O que nos permitiu perceber que nessa amostra, né, nesse contexto do estudo, o uso dessa ferramenta foi determinante. Mas aqui eu também abro um parêntese para dizer assim, a ferramenta não atuou sozinha, a ferramenta subsidiou a ação da equipe pedagógica. Então, não é também o fato, não é alguma coisa que eu posso simplesmente terceirizar para um sistema. O sistema está a serviço, né, de uma intencionalidade pedagógica, como a gente viu no início. Isso é uma coisa interessante, né, porque a gente percebeu, assim, que esse trabalho feito a partir da ferramenta, subverteu a lógica em que o aluno é quem se ajusta à instituição, esperando-se que ele adote estratégias para ser bem-sucedido e se adapte a uma cultura institucional, e inaugurou a noção de que é a instituição de ensino que tem a responsabilidade de se ajustar a esses diversos tipos de aluno. Vou dar só um exemplo. Em determinado momento, nós percebemos que, por exemplo, o livro eletrônico, o e-book que nós produzimos com tanto amor, com tanto desvelo, dá um trabalho imenso, muitas equipes envolvidas, e aí nós começamos a perceber assim, o aluno pula todas as páginas, vai lá no fim do questionário de avaliação e
e responde e tchau, nem olhou nada do que foi preparado. E aí você tem duas posições. Ou você pode dizer assim, ai meu Deus, esses alunos não querem nada, e voltar para essa questão de buscar culpados, ou você pode olhar para isso e dizer, bom, aqui os alunos estão me dizendo alguma coisa. Eles estão me dizendo que o que eles valorizam de fato são as situações, né, as atividades avaliativas. Então, o que, que a gente passou a fazer? Não tenho mais um bloco de conteúdo grandão com um questionário no fim. Eu tenho agora pequenos blocos de conteúdo, atividade, bloco de conteúdo, atividade. O aluno está me dizendo que é assim que ele aprende. E eu é que tenho que me adaptar, enquanto produtor do recurso, né, enquanto gestor do processo, à forma como ele aprende, e não o contrário. E muitas vezes a gente vê que o aluno mesmo nem é considerado, né? Então, como considerações finais, a gente extraiu essa conclusão de que o uso dessa ferramenta de ferramentas de monitoramento e avaliação podem estar associados à redução da evasão, que o monitoramento e avaliação do processo de ensino-aprendizagem pode ser mais eficaz no caso da educação à distância se conta com esses sistemas, porque de fato nós lidamos com volumes, né, bem grandes de alunos. A coleta e análise sistemática de dados avaliativos pode subsidiar a tomada de decisão da gestão de cursos em educação à distância, gerando essa melhoria contínua. O acompanhamento sistemático dos alunos em todas as etapas gera essa maior adesão e tende a reduzir a evasão, isso é óbvio, né, gente? Tudo que você se sente de alguma forma apoiado, estimulado, né, a história lá da Jussara Hoffmann, com mediadores que fazem o caminho com você, isso tende, claro, a ajudar a caminhar, né, e a focar lá no objetivo. Resultados não surgem espontaneamente, são fruto de uma ação consistente do monitoramento efetivo. Esse foi relativo à questão, né, que a gente está trabalhando aqui o tempo inteiro, desde o início da fala, que a educação à distância não pode ser confundida com a educação distante. E aí, novamente, eu penso que às vezes a gente tem uma visão um pouco ingênua até, infantil, de o que é presença. Ah, presença é que eu tenho que estar ali junto com o meu aluno, segurando na mão dele. Não, presença, por exemplo, num ambiente virtual, é isso, é a atitude dessa forma que mostra para o aluno que ele não está solto, né? E que coloca também uma centralidade nesse aluno. O uso associado dessas duas ferramentas que eu analisei resgata a totalidade do processo ensino-aprendizagem e pode apoiar na evasão, porque a outra, que eu não tenho tempo para falar hoje, que é o SIGU, ele foca na avaliação, na avaliação dos alunos em relação ao curso, aos objetos de aprendizagem, tudo. E há necessidade, claro, a gente percebe isso, que a gente precisa continuar e aprofundar os achados dessa pesquisa, até para poder extrapolar o resultado a partir de uma amostra maior. Então, eu concluo dizendo que, frisando, né, esses 4 pontinhos aí, que a questão de qualidade da educação não está atrelada à modalidade de ensino, se é presencial, se é da distância, está relacionada a uma outra coisa, né, que pode acontecer ou não acontecer em qualquer modalidade, que é questão da qualidade do empenho. Educação à distância e educação presencial não são excludentes, não se opõem, elas são complementares, inclusive, e é importante a gente entender e eleger o que tem de melhor em ambas. E o salto de qualidade resulta de um bom planejamento, do monitoramento do processo, qualquer que seja a modalidade, e o nosso farol, né, o nosso guia, a nossa bússola. Preciso ter muito claro quais são os objetivos educacionais, porque a partir deles e da clareza de onde nós queremos chegar, é que vai ser possível a gente, enfim, fazer todos os outros elementos que compõem o processo. Selecionar conteúdos, pensar nas sequências didáticas, elaborar os ambientes e os objetos de aprendizagem, gerar as boas situações de avaliação, enfim, tudo mais vai decorrer da clareza que tenhamos ou não, né, desses objetivos educacionais. Então, de um modo geral, era isso.
Essa obra de arte aí que eu abri e encerro com ela, se chama Sob a Potência da Presença, e ela me chamou muita atenção porque tem esse olho aí que salta, né? Então, é essa a ideia da presença pedagógica. É estar vigilante, é estar o tempo inteiro atento para tudo que está acontecendo e presente junto aos nossos alunos. Muito obrigada.